Olá, bem-vindo ao Prime Station. Hoje vamos assistir um filme chamado Chhatrivali. Este jovem aqui é Vijay. Ele queria pedir a garota que amava em casamento, mas a proposta foi imediatamente rejeitada quando a família da mulher descobriu que Vijay trabalhava como gerente em uma fábrica de preservativos. Por fim, no dia seguinte, Vijay optou por pedir demissão do emprego porque, se continuasse trabalhando lá, seria difícil para ele se casar, tudo porque naquela época havia um estigma de que trabalhar em uma empresa como aquela era algo inapropriado. Lamba, como dono da empresa, tentou impedir que Vijay renunciasse, mas Vijay ainda assim saiu porque queria se casar. Em uma área conhecida como Karnal, há uma garota chamada Sanya, formada em Química. Ela não tinha emprego, então, para preencher seu tempo, ela ensinava Química para crianças abrindo aulas particulares para disciplinas de Química. Sanya tem uma mãe que passava a maior parte do tempo jogando com os jovens porque queria ganhar muito dinheiro e porque Sanya ainda não conseguiu um emprego. Ao ouvir a declaração de sua mãe assim, Sanya prometeu que encontraria um emprego amanhã. No dia seguinte, Sanya foi a uma entrevista de emprego pegando um ônibus. Lá, ela conheceu um homem chamado Rishi. Como um cara legal, Rishi ofereceu a Sanya para sentar em seu lugar, mas Sanya entendeu mal e pensou que Rishi estava apenas brincando com ela. Depois que Sanya fez a entrevista, a sorte não estava do seu lado, pois ela foi novamente rejeitada para o trabalho. Uma tarde, Tanya e algumas crianças estavam brincando com pipas. Sua pipa chamou a atenção porque ela colocou 2.000 rúpias nela. O filho de Lamba, que vê isso, também estava interessado em ganhar aquela pipa, mas o fio usado era tão forte que o filho de Lamba usou um pedaço de pau para pegar a pipa. Sanya sabia que a pipa foi puxada com um pedaço de pau e depois perseguiu a pipa porque o garoto trapaceou. Sanya alcançou a casa de Lamba. Por outro lado, o filho de Lamba tentou quebrar o fio da pipa, mas estava tendo muitos problemas porque o fio usado por Sanya era forte como aço. Mas então, quando Sanya tentou quebrar o fio, ela conseguiu facilmente que. Isso deixou o garoto, inclusive Lamba, que também estava lá, surpreso em pasmo. Sanya disse que só usa Química e se você souber o conhecimento, será fácil de fazer. Espantado, Lamba perguntou sobre o passado de Sanya. Sanya disse que se formou em Química. Lamba também perguntou sobre seu trabalho. Ela então revelou que estava desempregada e usava seu tempo livre para ensinar as crianças da vizinhança. Sanya também se ofereceu para ensinar o filho de Lamba se ele quisesse. Depois disso, Sanya saiu de lá, enquanto Lamba ficou muito feliz porque sabia que havia encontrado um substituto para Vijay, que havia renunciado. Alguns dias depois, Lamba esperou por Sanya no ponto de ônibus onde ela costumava esperar o ônibus. Ele então tentou oferecer a Sanya um emprego em sua empresa de preservativos. Ao ouvir a oferta, Sanya ficou imediatamente com raiva porque sentiu que o trabalho era antiético. Lamba tentou convencê-la de que o trabalho não era tão ruim quanto ela pensava e que ela deveria procurar a empresa primeiro. Sanya, que não havia conseguido nenhum emprego, finalmente decidiu visitar a empresa de Lamba. Após sua visita, Sanya disse a Lamba que, se ele queria que ela aceitasse o emprego, ela tinha uma condição. Ela queria um salário de 50.000 rúpias por mês e que sua identidade fosse mantida em segredo para que ninguém soubesse se ela trabalhava lá. Lamba concordou com a condição. Além disso, Lamba também tinha uma condição, a saber, que Sanya não poderia deixar a empresa por pelo menos um ano. Ambos finalmente concordaram. Depois disso, Sanya foi para casa feliz e disse à mãe que conseguiu um emprego bem remunerado como chefe de controle de qualidade em uma fábrica de guarda-chuvas com um salário de 50.000 rúpias por mês. Ao ouvir isso, sua mãe ficou muito feliz. No dia seguinte, Sanya começou a trabalhar logo após assinar o contrato. Lamba explicou que a Sanya tinha que manter a qualidade dos preservativos que fabricavam. Sanya teve que fazer uma série de testes para garantir se os preservativos atendiam aos requisitos ou não, como testes herméticos e assim por diante. Os dias se passaram e Sanya fez seu trabalho bem até que um dia ela descobriu que a divisão de armazenamento de látex funcionava de maneira não profissional. Sabendo que o látex era o principal material do produto, ela sabia que o problema era fatal. Ela então pediu a Lamba que solicitasse o uso de um novo látex e explicou como armazenar o látex com segurança e higiene para que a qualidade permanecesse inalterada. Algum tempo depois, Sanya foi à festa de noivado de sua amiga. No evento, Sanya mais uma vez encontrou Rishi. Os dois então se conheceram. Sanya disse que trabalhava como chefe de controle de qualidade em uma fábrica de guarda-chuvas, enquanto Rishi disse que trabalhava em uma loja que vende artigos religiosos pertencentes a seus pais.
Naquela ocasião, Sanya também se desculpou com Rishi por seu comportamento algum tempo atrás, quando eles se conheceram no ônibus. Depois daquela noite fatídica, eles se aproximaram. Eles tendem a passar tempo juntos até que a semente do amor cresça entre eles. Eles finalmente decidiram ficar noivos, e logo depois disso, decidiram se casar. Enquanto isso, Sanya ainda mantinha seu verdadeiro trabalho em segredo. Sanya então pediu permissão a Lamba para sair e ele ficou feliz em dar a permissão, mas Lamba disse que não iria ao casamento dela porque temia poder envergonhá-la. Lamba apenas aconselhou que os relacionamentos deveriam começar com honestidade. No entanto, Sanya ainda não tinha certeza porque a família de Rishi é muito devota. Lamba apenas respondeu que seu trabalho não era algo para se envergonhar porque seu trabalho ajudou a salvar muitas pessoas. Depois de voltar do trabalho, Sanya pensou se seria honesta ou não. Sanya então confidenciou a sua irmã porque ela não estava pronta para ser honesta, mas sua irmã, Anita, a lembrou que ela não poderia esconder tudo isso para sempre. Sanya disse que seu contrato expirará 3 meses depois que ela se casou. Até então, ela esconderá seu trabalho real até que o contrato expire. Logo depois, aconteceu o casamento entre Sanya e Rishi. Como eles se casaram, Sanya tornou-se oficialmente a família Karla, a família que se tornou modelos para a população local. Ela se aproximou de outros membros da família em pouco tempo e até seu trabalho como chefe de controle de qualidade de uma empresa guarda-chuva tornou-se orgulho da família. Um dia, Sanya estava saindo para trabalhar quando Rajan, irmão de Rishi, pediu a Rishi que a levasse para o trabalho. Sanya estava preocupada que seu marido soubesse o verdadeiro trabalho, então ela tentou recusar, mas Rajan insistiu que Rishi a levou para trabalhar. Ela não teve outra escolha a não ser aceitar a oferta. Sanya então fingiu descer na frente de uma fábrica de guarda-chuvas e fingiu entrar, e depois que seu marido saiu, Sanya então continuou para a fábrica de preservativos. Rajan é professor de biologia em uma escola secundária conhecida. Naquele dia, o material a ser ensinado era o capítulo de reprodução. Rajan viu que havia um aluno indelicado, então, para manter as coisas em ordem, ele dividiu a turma em homens e mulheres, mas mesmo embora tenham sido divididos, ele ainda ensinou o capítulo de reprodução vagamente, evitando os materiais específicos que ele pensamento inadequado. No dia seguinte, a filha de Rajan chamada Lily pediu a ajuda de Sanya para ensinar o capítulo da reprodução. Sanya perguntou por que simplesmente não pediu a Rajan para ensiná-la. Foi quando Lily disse que seu pai não gostaria de ensiná-la porque ele disse que era inapropriado, então ela pediu ajuda a ela. Lily só pediu para ser explicada sobre os órgãos reprodutivos femininos, mas Sanya disse que era importante aprender todos os órgãos reprodutivos. Uma tarde, Sanya encontrou Nisha, a esposa de Rajan, deitada fracamente no chão. Depois de ser examinada pelo médico, descobriu-se que Nisha havia feito 2 abortos antes e agora estava fisicamente fraca. Portanto, Nisha não teve permissão para engravidar novamente. Além disso, o médico também sugeriu que Nisha usasse proteção durante o sexo. Depois que o médico saiu, Nisha disse que não podia esperar a menopausa para não ter medo de engravidar novamente. Nisha também disse que fez abortos porque sentiu que já tinha filhos suficientes, e se tomasse pílulas anticoncepcionais, seu corpo adoeceria, mas se ela reclamasse com o marido, ele apenas a repreenderia. Além disso, Nisha já se ofereceu para usar proteção, mas ele não quis. Ele até a repreendeu por achar que era antiético. Depois de voltar do hospital para casa, Nisha proibiu Sanya de contar tudo a Rajan, mas isso deixou Lily triste. Ela estava com medo de perder a mãe porque não era a primeira vez que havia assim. Lily estava confusa sobre o que fazer. Ela então confidenciou a Sanya. No dia seguinte, Sanya, que percebeu o quão importante era a contracepção, rasgou seu contrato na frente de Lamba. Ela disse que trabalharia lá pelo resto de sua vida com todo o coração para salvar a mulher. A Sanya continuou a se esforçar para melhorar a qualidade do produto. A Sanya melhorou a gestão da produção e os resultados dos testes mostraram que a qualidade de segurança atingiu 97%. Não apenas isso, mas Sanya também pediu a Rishi que usasse proteção ao fazer sexo. Rishi inicialmente recusou a ideia porque eles eram casados, mas Sanya disse que se eles ainda não estavam prontos para ter um filho, então é importante usar proteção. Ela até ameaçou não fazer isso se Rishi se recusasse a usar proteção. Portanto, no dia seguinte, Rishi comprou uma camisinha, embora estivesse envergonhado. À noite, os dois finalmente conseguiram. Sanya ficou feliz porque Rishi cumpriu seus desejos. No dia seguinte, Sanya disse a Nisha que Rishi havia concordado em usar camisinha e sugeriu que ela tentasse persuadir o marido a usar camisinha, mas Nisha disse que seu marido era muito diferente de Rishi.
A missão de Sanya de salvar mulheres não parou em Nisha. Sanya também reuniu mães para fornecer educação sexual a elas. Sanya disse a eles a importância de usar proteção durante a relação sexual porque tomar muitas pílulas anticoncepcionais pode prejudicar o corpo. Então as mães não tinham certeza se seus maridos iriam querer usar proteção, mas Sanya compartilhou como seduzir seus maridos com base em sua experiência com Rishi. Depois disso, as mães conseguiram fazer seus maridos usarem preservativos. Eles se reuniram para comprá-los na farmácia. Claro, isso deu uma vantagem à empresa de Lamba, mas por outro lado, o dono da drogaria, que tinha o mesmo princípio de Rajan, ficou zangado. Ele não gostou do número de pessoas que compram preservativos. Portanto, ele então provocou os maridos a não se submeterem às esposas porque elas são líderes. Desde então, os maridos recusaram os convites de suas esposas para relações sexuais protegidas. Eles até disseram que poderiam encontrar prazer lá fora. Isso deixou as mães inquietas e reclamaram disso para Sanya. Sanya tentou convencer as mães de que era apenas um blefe dos maridos, mas as mães não ousaram correr riscos com suas famílias. No final, as mães se recusaram a continuar seus esforços. Sanya então confidenciou a sua irmã. Anita disse que é natural porque as pobres mulheres sempre foram obrigadas a obedecer o que seus maridos diziam sem poder discutir e não havia democracia no caminho para sair disso. Anita então sugeriu que Sanya confessasse tudo para Rishi. Anita tinha certeza de que Rishi entenderia porque ele é o marido dela. Depois de pensar, Sanya finalmente decidiu contar tudo a Rishi, mas antes que ela pudesse dizer, fora de casa, as pessoas se reuniram para demonstrar. Eles protestaram porque foi Sanya quem acabou sendo a pessoa encarregada de testar a segurança dos preservativos. Eles obtiveram as informações de um artigo em um jornal que afirmava que Sanya era o chefe do controle de qualidade de uma fábrica de preservativos. Rajan, como seu cunhado, a defendeu porque tinha certeza de que tudo era calúnia. Rajan disse que Sanya trabalhava em uma fábrica de guarda-chuvas. Inesperadamente, Sanya finalmente admitiu que trabalhava como chefe de controle de qualidade na fábrica de preservativos. Essa confissão deixou todos chocados, especialmente Rajan. A confissão dela manchou o nome da família porque a família de Carla é conhecida como uma família religiosa. Rajan então prometeu aos residentes resolver o problema o mais rápido possível. Considerando que a família de Carla é respeitável, os moradores se dispersaram imediatamente. Depois que todos saíram, Rajan imediatamente perguntou há quanto tempo Sanya trabalhava na fábrica de preservativos. Ela então disse que trabalhava lá muito antes de se casar. Rajan então pediu a Rishi para entregar a carta de demissão de Sanya à empresa de preservativos. Sanya tentou se desculpar com Rajan dizendo que o trabalho não é desprezível porque salva muitas pessoas, mas Rajan a ignorou porque considerou o trabalho ilegal e violou as normas. Sanya pediu a Rishi para defendê-la, mas Rishi não disse nada. Rishi disse que estava desapontado com Sanya porque ela mentiu para ele e sua família. Rajan então disse a Rishi para entregar imediatamente a carta de demissão de Sanya e que ele designaria Sanya como professor de química na escola onde ele trabalhava e, então, os residentes gradualmente esqueceriam esse problema. Por outro lado, Sanya ficou muito desapontada porque ninguém na casa a entendia, então ela arrumou suas coisas e escolheu voltar para a casa de sua mãe. Alguns dias depois, Lamba e sua equipe visitaram a casa da mãe de Sanya. Ele expressou sua preocupação sobre o que aconteceu com Sanya. Lamba disse que não sabia nada sobre as notícias no jornal e que não foi ele quem vazou sobre Sanya no jornal, mas com base nas informações que obteve, foi Vijay quem subornou alguém para fazer um artigo sobre Sanya em a mídia porque ele está com ciúmes dela. A equipe da Lamba também elogiou Sanya por querer dar educação sexual às mães para que pudessem ser salvas. Ele disse que se Sanya tivesse contado para sua esposa antes, então sua esposa ainda poderia estar lá agora. Ao ouvir isso, Sanya de repente se lembrou de Lily e Nisha. Ela sabia que ninguém se importava o suficiente para ensinar Lily sobre educação sexual para ela, incluindo seu pai, embora ele seja professor de biologia. Seu pai deveria ser capaz de fornecer conhecimento para ela. Portanto, Sanya decidiu tentar fazer Rajan disposto a ensinar Lily sobre educação sexual. Além disso, ela também fornecerá educação desde as raízes até a comunidade. Alguns dias depois, Sanya foi à escola de Rajan para se candidatar a professora, mas ela pediu que o material referente ao capítulo de reprodução fosse explicado em detalhes, não apenas como uma formalidade. Mas o diretor estava realmente absorto em se gabar das conquistas da escola e ele também trouxe à tona o problema que envergonhava a família de Carla. Não parou por aí, o diretor também expulsou Sanya de seu quarto, mas Sanya não desanimou.
Ela então convidou os alunos a estudarem o capítulo da reprodução por meio de uma mensagem secreta em uma pipa. Sânia permitiu que eles fizessem qualquer pergunta sobre reprodução e que elas explicassem academicamente. Os alunos se aglomeraram para visitar a aula de Sânia, que era gratuita. Lily, que viu isso, também queria estudar juntas, mas Rajan a proibiu. Além disso, Rajan também afugentou as crianças que queriam estudar em sua classe porque ela ensinou coisas inapropriadas para elas, mas Sânia argumentou que o que ela fez foi certo porque as crianças estavam passando pela puberdade e isso não poderia ser evitado. As crianças podem ficar curiosas sobre as várias mudanças que estão acontecendo com elas e, portanto, tentarão descobrir. Sânia disse que se eles não forem acompanhados e receberem o conhecimento correto, será ruim para eles. Por outro lado, Rishi, que estava de mau humor, foi repentinamente visitado por seu pai. Seu pai sabia que Rishi realmente sentia falta de Sânia. Seu pai sugeriu que ele repensasse o relacionamento deles. Seu pai então contou a ele uma história sobre quando sua empresa faliu. Ele costumava trabalhar como abatedor de animais para poder sustentar Rishi e a família, mas ele teve que mentir para sua família porque eles eram uma família respeitável. De acordo com isso, seu pai disse que o que é errado e o que é certo depende de como eles veem. Ele também acrescentou que, neste momento, Sânia estava lutando sozinha contra todos, mas, apesar dos obstáculos, ela não se importava com tudo isso porque, para ela, o que ela estava fazendo era o certo. O pai então disse que valia a pena considerar o que Sânia disse. No dia seguinte, quando Sânia esperava por seus alunos, ela foi repentinamente emboscada pela polícia. Rishi, que viu isso, foi imediatamente à sua loja para pegar algum dinheiro e pagar a fiança, mas quando Rishi estava prestes a sair, Rajan o impediu de fazer o que estava prestes a fazer. Rajan disse que fez tudo por Rishi. Rishi, que sabia que foi Rajan quem fez a polícia prender Sânia, não conseguiu ficar calado, mas Rajan ameaçou demitir Rishi da loja se ele pagasse a fiança e disse que não seria capaz de encontrar outro emprego porque ele não terminou a escola. Rishi, que estava farto de seu irmão menosprezá-lo, respondeu que mesmo com seu conhecimento, Rajan não passava de um ser humano analfabeto e sem coração. Rishi então encontrou Sânia na delegacia. Rishi também se desculpou com ela e, no final, os dois se reconciliaram. Eles então foram para a aula que Sânia construiu sozinha. Eles ficaram muito tristes ao encontrar o local demolido e todos os livros molhados na chuva. Eles tentaram economizar o máximo que puderam e, logo depois, os alunos começaram a aparecer e protegê-los da chuva. No dia seguinte, Rajan acordou ao ouvir que as crianças estavam estudando reprodução na frente de sua casa. A princípio, Rajan ficou bravo e ordenou que as crianças se dispersassem acompanhadas de ameaças a elas, mas seu pai e sua mãe agora passaram a apoiar Sânia. Não apenas isso, mas Nisha também apoiou o que Sânia fez. Ela também acrescentou que se ela realmente teve 2 abortos espontâneos e 2 abortos porque ela não podia reclamar porque falar sobre sexo era muito tabu, especialmente porque as mulheres não tinham permissão para falar e a atividade sexual era considerada uma obrigação sem conhecer os efeitos colaterais que poderiam prejudicar eles. Lily então disse algo que havia sido mantido em segredo de que sua mãe havia sido hospitalizada devido a sexo não saudável. Lily disse que estava com medo de que o que aconteceu com sua mãe também acontecesse com ela. Ao ouvir isso, Rajan finalmente percebeu quão importante é a educação sexual desde tenra idade e Rajan finalmente permitiu que o capítulo reprodutivo fosse ensinado aos adolescentes, não apenas em suas casas, mas em Karnal. Desde então, Rajan ajudou Sânia a socializar a educação sexual e o sexo seguro, mas, apesar de seus esforços, a Índia ainda lutava com apenas 5% de sexo protegido registrado em todo o país. Para você que chegou até aqui e quer me ajudar a produzir, tem um botão de valeu logo embaixo desse vídeo, e com ele você pode apoiar o canal com alguma quantia em dinheiro que você tenha sobrando. Assim você ajuda o canal a se manter e produzir cada vez mais. Obrigado e até a próxima.